Você tem que assistir esse vídeo porque eu vou explicar para você a fisiologia da qual se resulta a ação da lipolaser. Porque eu já vim aqui apresentar para vocês o meu ultrassom de cavitação, já apresentei a radiofrequência, já apresentei os lasers, mas a gente precisa falar sobre a gordura para começar, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês tudo, fica ligado aqui no próximo story. Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês terem uma noção, tá? Do que é a gordura, tá? Então, muitos eles banalizam a gordura como se ela não fosse nada. Ah, é só gordura. Mas não, minha gente. A gordura, ela é uma célula. E essa célula é uma célula eucariótica. E essa célula eucariótica significa o quê? Que ela possui um núcleo, ela possui o seu citoplasma, ela possui um complexo de Golgi, ela possui mitocôndria, certo? E dentro tem ali a gordura do qual eu vou falar, que são os triglicerídeos, tá? Então, nessa imagem aqui vocês já vão poder ter uma noção, tá? A gordura, ela é sim considerada um tecido conjuntivo, é sim, tá? E também essa célula, ela é uma célula um pouquinho mais complexa, tá? Então, bora pro próximo. O tecido de gordura é um tecido muito importante no nosso corpo, mas o excesso dele também tem as suas graves consequências, tá? Então, o tecido adiposo, ele tem a função do quê? Ele tem a função de coxim, como por exemplo, se você levou uma batida, tem ele para te proteger. Ele tem a função de isolação térmica também, tá? Ele protege você do frio e de situações extremas também que possam acontecer. Ele armazena energia e tudo mais. Mas o excesso dele também tem as suas graves consequências. Essa célula que eu coloquei para você é uma célula unilocular, tá? Porque o tecido adiposo, ele tem as suas variações também, tá? Então, existem várias células. Existem células com muitos núcleos e tudo mais. Mas essa daqui eu peguei para vocês pra gente ter uma base para a explicação, pra gente chegar lá na lipo, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre esse tecido. A pessoa que vai estar operando a lipo sem corte, ela precisa saber de histologia. A histologia é o estudo dos tecidos, não só de gordura, mas sim de todos os tecidos do corpo, certo? Então, você já tem que pensar por aí, tá? Não é só ela faz ali a lipolaser, ela faz a massagem. Gente, é muito mais sério do que vocês possam imaginar, tá? Imagina só uma pessoa que você não sabe se a pessoa tem qualificação, se a pessoa sabe o que está fazendo. O tratamento, ele vai atuar na sua célula, no seu tecido. E lá, ele vai causar uma reação fisiológica, tá? Ele vai ali acontecer algo que não está acontecendo. Então, através de uma ação mecânica, que é o ultrassom, vai causar muitas reações. Peguei essa imagem aqui para vocês verem, que é uma imagem de histologia do tecido. Então, vocês podem ver, está aqui uma forma da qual ela é vista microscopicamente e ampliada aqui em um desenho. Então, já pensa por aí quão é sério os tratamentos estéticos que trabalham já na gordura. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essas bolinhas aqui, elas têm um núcleo, lá dentro tem gordura, então tem toda aquela estrutura inteira que eu te falei. Tem complexo de Golgi, citoplasma, membrana, tem os receptores da célula e tudo mais. Então pensa, vai pensando, só vendo essa imagem aqui. Só vendo essa imagem aqui, eu acho que você vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer atrocidades contra o seu corpo, em fazer um tratamento estético e sair da clínica e ir para a estronda, comer, ir pro fish chip, para gordo. Agora, mais uma imagem para vocês entenderem bem, tá bom? Sobre a célula de gordura. Como vocês podem ver aqui nesse cantinho aqui tem um ultrassomzinho, certo? E ali primeiro tem a pele, aí depois tem a gordura, aí ele tem o músculo e ali embaixo tem a corrente sanguínea, tá? Mas ali é só uma estrutura somente pra gente entender como é a ação do ultrassom,
tá? Porque o ultrassom, ele vai atingir somente o tecido adiposo, tá? Ele não vai atingir os outros tecidos se for aplicado da forma correta, tá? Então, tem que saber o que tá fazendo, tem que ter um estudo, tem que saber toda a histologia e a fisiologia para você aplicar, tá? Então, agora a gente vai passar para como é que destrói essas gorduras. Como é que destrói a gordura através da lipo sem corte? A lipo sem corte também não é mais uma para ser banalizada por ser um procedimento do qual você consegue ter um fácil acesso, né, do que uma lipo, né, convencional, né, que a lipo cirúrgica, ela é arrancada, né, ele retira mesmo o tecido. E aqui a gente vai destruir essa célula. Tá? Então, vai haver uma destruição dessa célula através de um mecanismo. Nós vamos utilizar uma via mecânica. E essa via mecânica, ela vai fazer o seu corpo trabalhar a fisiologia, ele vai produzir algo que ele não está fazendo. Então, pensa só, ele é bem sério. O seu corpo está ali quietinho, está parado. E nós vamos fazer ele agir através de um mecanismo. Se você procura uma lipo sem corte, é porque o seu corpo ele não tá perdendo a gordura, ele só tá armazenando. Então você quer esvaziar essa gordura. Então, o ultrassom de cavitação, ele é o quê? Ele é um ultrassom com uma frequência muito forte, tá? É uma frequência audível, tá? Porque a partir de ultrassom de 40 Hz para cima, ele é audível, tá? Então, ele vai trazer uma cavitação instável, tá? Porque existe ultrassons que ele traz uma cavitação estável, tá? E eu vou explicar depois sobre a cavitação estável, mas eu vou falar da cavitação instável, que é essa, tá? O que a gente vai causar no tecido adiposo é uma cavitação instável através das ondas sonoras, ou seja, frequência. Então, uma frequência. Quando iniciamos o tratamento de lipocavitação, nós iniciamos com ultrassom de cavitação, tá? E esse ultrassom aqui, o meu, ele não é de 40, ele tem muito mais de potência. Então, as minhas pacientes, quando é encostado no tecido, elas conseguem ouvir essa frequência. E essa frequência, essa vibração, tá? Isso tudo é uma energia. Então, pensa só, uma energia mecânica atuando, fazendo com que o seu corpo cause uma reação fisiológica. A gente vai colocar o seu corpo para trabalhar, porque ele não tá trabalhando, ele tá quietinho. Mas a gente vai fazer algo. Aí sim ele vai trabalhar. A gente vai dar um ei, trabalha. Mas eu vou explicar agora para vocês como é que é isso. Bora pro próximo. Olha só isso, minha gente. Coloquei aqui um pouco de água para mostrar para vocês. Então, essa vibração, ela vai chegar lá dentro do teu tecido adiposo, tá? Então, esse daqui é o meu ultrassom. Ele tem mais de 80 Hz. E veja só. Não tem como. Porque essa frequência aqui, ó, não tem como não funcionar, não tem como não dar certo. Não tem como não chegar, não funcionar, olha só. Olha isso. Olha como que ele tá. O ultrassom, ele faz o que no tecido adiposo? Com a frequência liberada, que a gente tem que saber quanto é de frequência que a gente vai colocar. Porque aqui tem várias frequências. Ele é um exemplo aqui, mais de 80, tem que saber aqui quanto de intensidade vai ser para cada pessoa. Aí tá, ok. Colocando lá, o que é que ele vai gerar? Essa frequência, essa onda sonora, ele vai gerar microbolhas dentro do espaço intersticial. E eu vou explicar para você o que que é. O tecido adiposo, ele é composto ali pelas célulazinhas e elas não estão assim grudadas. No meio ali delas tem um espaço, tá? E o nome desse espaço
é espaço intersticial. E ali tem um líquido que chama líquido intersticial. Então, esse ultrassom aqui, ele vai causar microbolhas no meio. O ultrassom, ele faz o que no tecido adiposo? Com a frequência liberada, que a gente tem que saber quanto é de frequência que a gente vai colocar. Porque aqui tem várias frequências. Ele é um exemplo aqui, mais de 80, tem que saber aqui quanto de intensidade vai ser para cada pessoa. Aí tá, ok. Colocando lá, o que é que ele vai gerar? Essa frequência, essa onda sonora, ele vai gerar microbolhas dentro do espaço intersticial. E eu vou explicar para você o que que é. O tecido adiposo, ele é composto ali pelas célulazinhas e elas não estão assim grudadas. No meio ali delas tem um espaço, tá? E o nome desse espaço é espaço intersticial. E ali tem um líquido que chama líquido intersticial. Então, esse ultrassom aqui, ele vai causar microbolhas no meio. Então, o ultrassom vai fazer o quê? Ele vai causar microbolhas dentro ali do espaço intersticial. Nessa imagem aqui, é uma imagem real, tá? Pra você ter uma noção de como que é o tecido, não é um desenho, tá? Então, vai causar microbolhas de gás. E essas microbolhas, elas vão fazer o quê? Elas vão implodir, tá? Então, lembre-se do submarino Titan, que ele implodiu. As pessoas, né, tiveram que fazer essa relação de implodir e explodir. Então, há uma implosão. Por quê? A onda é tão forte, mas tão forte, que ela gera ali uma compressão, entende? Compressão e tudo, e ela implode. E aí acontece a hidrólise, porque a hidrólise, ela é nada mais do que um rompimento e quebra de uma... Devido às microbolhas dentro do espaço intersticial, elas implodem e faz com que rompa a célula de gordura, fazendo com que o triglicerídeo que tá dentro, que agora a gente vai explicar mais isso, o que é o triglicerídeo, tá? O triglicerídeo é gordura, mas eu vou explicar para vocês como é essa molécula, porque não é só um líquido. Se você acha que o triglicerídeo, que a gordura que tá ali dentro, ela vai ser metabolizada inteira, você tá enganada, porque muita gente aí que eu já ouvi falar, ela quebra a gordura e elimina. Claro que não elimina não. Tem que haver mais uma síntese em cima do triglicerídeo. Então, pensa, a gente foi lá, usou uma ação mecânica, o organismo teve toda essa reação fisiológica, rompeu a célula, e aí sim que ele faz a lipólise, hidrólise e lipólise. A partir do momento que nós rompemos a célula, que conseguimos fazer da forma correta, porque para isso tudo tem que ser uma aplicação correta, acontece o quê? Rompe e o triglicerídeo sai de dentro. E o triglicerídeo, gente, o que ele é composto? Tá? Ele é composto por uma molécula de glicerol, que é o corpinho dele, e 3 ácidos graxos. Então, ele é assim, glicerol e ácido graxo. Então, ele tem uma estrutura alongada, inclusive, visto microscopicamente, tá? Mas isso tem que ser quebrado para poder metabolizar, sabia? Então, aí que o nosso corpo, ele vem com uma enzima chamada enzima lipolítica. A enzima lipolítica vai quebrar o triglicerídeo em ácido graxo. Entendeu? Top! Quebra o triglicerídeo, nada mais é do que a estrutura da gordura. Se você pensou que ele era só líquido, que não tinha nada mais lá dentro, tem sim. Coloquei aqui para vocês essa estrutura aqui que vocês podem ver, ó. Ácido graxo, glicerol, e eles formam ali uma cadeia alongada, certo? Então, quando a gente faz a ruptura da célula de gordura, é isso daí que libera, tá? Então, a gente não vê, macroscopicamente, a gente não vê, mas microscopicamente, a gordura, ela tem essa estrutura. E aí, você acha que a gordura vai pro sangue ou pro sistema linfático dentro dessa estrutura? Não vai. O que acontece? É liberado uma enzima chamada enzima lipolítica, e aí sim, essa enzima vai quebrar o triglicerídeo
em ácidos graxos, em glicerol. E aí sim, ele vai quebrar, e aí sim vai metabolizar pelas vias, tá? Então agora vamos falar das vias. Depois dessa estrutura toda quebrada, ela vai para onde? Ela vai para os capilares, vai para os vasos sanguíneos, para os capilares linfáticos, tá? Então aquilo que for possível de ser eliminado pelas vias linfáticas vão ser, certo? Pelas vias metabólicas também vão ser. Então, coloquei aqui para você uma estruturinha para vocês entenderem. Todas essas bolinhas ali são as gorduras, tem ali o espaço intersticial entre elas e ali tem um capilar linfático. Vocês podem ver que existe ali, ó, um ligamentozinho, entendeu? Entre os espaços. Então, se toda essa gordura está ali, o que tiver de ser absorvido pelo sistema linfático, ele vai ser, tá? Então, o que for para metabolizar para os órgãos, ele vai. Então, o corpo, ele faz toda essa função. Então, a gordura quebra. Vamos ver essa imagem aqui também, que ela é maravilhosa. Essa daqui, ela mostra vários capilares. Vocês podem ver ali de várias cores. O que é verde é o capilar linfático. Então, quando existe toda essa implosão, a hidrólise, a lipólise, vem a enzima lipolítica quebrando o triglicerídeo, o triglicerídeo vai, todas essas toxinas liberadas também vão para os capilares, tá? Então, os capilares, eles vão levar para a metabolização. E isso já é um assunto muito sério, porque quando a paciente não leva a sério o tratamento, ela pode correr um riscão de vida. Então, quem está fazendo a lipolaser é que tem que levar a sério. Nessas imagens aqui, mostra que a sequência 1, 2, 3 e 4. Na quarta imagem, mostra já os adipócitos vazios, né? Então, a célula de gordura, ela vai esvaziar, vai sair o que tem dentro. Então, depois disso, você precisa fazer atividades físicas e alimentação saudável, tomar bastante água, principalmente. Você não pode sair da clínica, aproveitar que é o seu dia de folga, seu day off. Um exemplo aqui na Inglaterra, né? O day off das pessoas, elas vêm, né, para a estética. Então, depois daqui, elas saem, vão para um monte de lugares para comer. Tá super errado, tá? Então, você tem que levar a sério esse tratamento, porque a gordura, ela tá ali, ela saiu. E você precisa ajudar o seu organismo retirar essa gordura, tá? Então, essa é a explicação só do ultrassom. A máquina, ela tem toda essa explicação da lipolaser, é somente de uma das funções, que é o do ultrassom de cavitação, de lipocavitação. Então, só esse ultrassom, ele já vai causar tudo isso, tá? Então, esse vídeo fica sendo a explicação do ultrassom de lipocavitação. Agora, nos próximos, eu vou explicar para vocês sobre a radiofrequência, tá? Vamos falar também sobre o laser lipólise, vamos falar sobre o vácuo também. E vou explicar para vocês se pode ou não fazer massagem depois disso tudo, tá? E qual massagem deve ser feita, qual massagem não deve ser feita, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like e compartilha e agende a sua consulta, tá? Porque aqui na consulta eu vou fazer uma avaliação com você. E na avaliação é muito importante você agendar a sua consulta, porque aqui na avaliação eu vou avaliar se você pode ou não, se você é apta ou não para você receber esse tratamento, porque ele tem, assim, as suas contraindicações, tá? Então, aqui comigo funciona assim, eu faço a consulta online primeiro, enviando a anamnese para vocês, e depois a gente vai fazer a consulta aqui pessoalmente, tá? Então, pessoalmente a gente vai abrir tudo aquilo que você pode ter até esquecido na ficha de anamnese de me contar, tá? Então, e aí nós vamos ver se você vai poder fazer ou não a lipolaser. E a lipolaser, ela é maravilhosa, ela entrega esses resultados maravilhosos que eu tenho postado para vocês, tá? Mas todas essas pessoas seguiram corretamente as minhas instruções. E eu vou ficando por aqui. Até mais, até o próximo.